Oi pessoal, e essa semana nós vamos falar sobre a imunodeficiência viral felina, a FIV, que é a AIDS dos gatos. Essa doença, quando ela foi investigada e descoberta, foi porque houve um surto em uma colônia de gatos, onde os gatos estavam apresentando os mesmos sintomas semelhantes aos observados em pacientes humanos HIV positivo. E aí que se descobriu que os gatos também se contraem com esse retrovírus, que é da subfamília lentivírus, ou seja, são vírus que se desenvolvem lentamente, mas que levam ao quadro de imunossupressão. Mais importante, antes da gente continuar essa conversa, é da mesma família do HIV em humanos, só que é um vírus específico de gatos, ele não passa para os humanos e um humano também não passa o vírus, o HIV, para os gatos. Então não tem perigo, se você tem um gato positivo para essa doença, ele não tem a capacidade de infectar as pessoas. É uma doença também de distribuição mundial, mas para ela, no Brasil, nós não temos vacina. Em alguns países se tem vacina disponível, mas de nada adianta a gente nem querer importar essa vacina para cá, porque o tipo de vírus que tem no Brasil, a vacina não protege. E não adianta eu fazer vacina para um tipo de vírus e o vírus que está causando a doença aqui ser outro. E pessoal, como que os gatos se infectam com a AIDS felina? O vírus também, ele está presente na saliva, em secreções, mas esse vírus, ele precisa, diferente da leucemia, que a gente fala que é a doença dos gatos amigos, daquela higienização mútua, aquele contato contínuo, o vírus da AIDS felina, ele precisa ser inoculado. Então, ele é transmitido principalmente através de brigas, através de mordeduras, através de arranhões e contato, de repente, com o sangue de um gato contaminado. Então, o que acontece? Ela é muito mais comum naqueles gatinhos machos que não são castrados, que saem para brigar. Mas aqueles gatos bonzinhos que saem para dar umas voltinhas, eles também podem brigar e de repente o vírus vira a contaminar. Diferente, do HIV em seres humanos, que se tem bem estabelecida essa transmissão através de sêmen. O sêmen do gato, ele pode conter partículas virais, mas não em quantidade o suficiente, não tem nada estabelecido de que a cópula, o coito, possa estar transmitindo a doença. Mas a gente tem que se lembrar que quando os gatos estão copulando, quando os gatos namoram, o macho, na hora que ele monta a fêmea, ele vai estar mordendo na nuca. E nisso tem arranhão, tem inoculação de saliva, tem as brigas depois. Então é muito mais comum a fêmea também, que sai para namorar, tá contraindo o vírus através dessa mordida que os machos dão na hora de estar montando. Então, pessoal, quais são os sintomas da FIV? Como eu disse, que é um lentivírus, ele vai manifestar sintomas de forma lenta, ele vai destruindo as células, os linfócitos, as células de defesa, da mesma forma que acontece com os humanos. Nisso, o sistema imune ele vai ficando enfraquecido e o paciente fica suscetível a infecções oportunistas, da mesma forma que uma imunossupressão causada pela FeLV. E aí, como saber se o meu gato está infectado com esse vírus? Da mesma forma que a FeLV, a gente tem que testar. E também é usado o mesmo teste de triagem, o teste ELISA, só que diferente do teste, do método que é identificado na FeLV, que o exame ele vai detectar o vírus. No caso da AIDS, o exame vai detectar os anticorpos. Então, mesma coisa. Se o gatinho brigou há 2 dias atrás, eu levei no veterinário e fiz o teste, se esse gato der positivo, provavelmente ele pegou essa infecção em outras brigas muito antes ou até da mãe. Mas é indicado retestar também
Como o teste de AIDS e leucemia é feito junto, a gente faz depois de 2 meses por conta do tempo da leucemia. Existem gatinhos que estão muito doentes, que eles não têm anticorpos e pode dar negativo para esse teste, mas isso aí o veterinário ele vai estar te explicando se for o caso. O gatinho contraiu a doença, o que ele vai apresentar? Sintomas inespecíficos, ele vai ter febre, ele pode ter um aumento de linfonodo, os gânglios aumentam, esse gatinho vai ficar um pouco mais amuado. E gente, todo gato que briga, isso acontece, se forma um abscesso, se forma onde ele toma um arranhão, ele pode ter adquirido o vírus, ele pode ter adquirido outras infecções, mas formou abscesso, formou a bolsa de pus, o gato também vai ter febre, vai ficar amuado. Então, às vezes o gatinho brigou, não formou abscesso, nada, ficou estranho 2, 3 dias, se contaminou e passa anos bem, até a hora que ele começa a ficar doente com muita frequência, não responder aos tratamentos. E quando a gente fala também de sistema imune comprometido, a gente tem que se lembrar que o nosso organismo está sempre sendo produzidas células com defeito e o nosso sistema imune destrói essas células. Se eu tenho um sistema imune comprometido, qual é o risco de uma célula com defeito no DNA passar despercebido do sistema imune e evoluir também para um carcinoma, para um linfoma? Então, diferente da FeLV, o vírus não tem a capacidade de desenvolver tumor, mas o gato pode desenvolver tumor também por essa falha no sistema imune. Então, para prevenção, uma vez que a gente não tem vacina, a gente não pode deixar o gato sair para a rua e brigar. A gente tem que testar os gatinhos e, no caso de animais positivos, separar os positivos dos negativos, porque aí eu não tenho nem a vacina para estar protegendo esses animais. O gatinho que é positivo para FIV também não está condenado. Qualquer infecção oportunista eu vou tratar. Também vou tratar aí por um tempo mais longo, sabendo que eles também não respondem tão bem ao tratamento. Quimioterapia também podemos fazer. Tudo vai estar relacionado aí como que esse organismo está reagindo. Da mesma forma, o gato positivo para AIDS felina não está condenado. Esse animal vai ser tratado e se ele não tem sintoma nenhum, eu vou fazer também de tudo para não deixar com que esse sistema imune fique aí sobrecarregado com verminoses, com ectoparasitas. Então, continuo fazendo vermífugo, continuo fazendo vacina e também boa nutrição e evitar o estresse. E tratamento, como eu disse na FeLV, com antivirais ou com os interferons, da mesma forma pode-se tentar usar, não tem nada bem estabelecido se responde ou não, e também são medicações que a gente não consegue adquirir tão fácil. Então, pessoal, para prevenir, se eu tenho um gatinho positivo, não vamos deixar esse gato sair para a rua, porque ele também vai estar transmitindo a doença para outros gatinhos. Vamos castrar esse gato, porque também o gato que não é castrado, ficar indoor também é um fator de estresse. Eu tenho que lembrar, adotei um gatinho, testa antes de levar para casa, lembrando de retestar esse gatinho 60 dias depois. Evitar colônias de gatos. De repente eu tenho uma colônia, eu tenho 5, 6 gatos em casa, adoto um gatinho, poxa, tô levando doença para os outros que estão em casa, ou de repente o meu primeiro gato que eu tenho em casa é portador do vírus e eu vou adotando, colocando gatos saudáveis lá dentro, e esses gatos brigam porque eles são territoriais, eles vão brigar, um vai dar tapa no outro, pode ter até uma mordida, e aí eu tô colocando gatos saudáveis dentro de uma colônia que tem gatos doentes e fatalmente isso uma hora vai estar causando um problema muito grande. Então sempre evitar as colônias e manter esses gatinhos dentro de casa. Então, pessoal, eu espero de uma forma bem resumida ter esclarecido algumas questões sobre a AIDS felina. Ela é grave, não tem cura, mas não é tão grave
comparada à felve, os gatinhos eles podem ter uma vida longa e também nunca vir a manifestar a doença. Tá? Eu acho importante, se você conhece alguém que tem gatinho positivo para FIV ou já teve e perdeu algum gatinho para essa doença, curtir, compartilhar essa informação com o máximo de pessoas. E eu espero vocês na próxima semana, que nós vamos falar um pouquinho sobre a PIF, a peritonite infecciosa felina.